Olá, gente, tudo bem? Sou o estagiário Igor Vinícius de França e nessa parte da disciplina eu vou apresentar um pouco sobre a biounião orgânica envolvida em um dos processos do ciclo do nitrogênio. Mas para isso, precisamos relembrar um pouco sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio e também sobre o dinitrogênio, que é o gás N2. Nesse vídeo, eu vou apresentar algumas informações base que vão nos ajudar para as aulas seguintes. Vamos lá? Os ciclos biogeoquímicos são essenciais para a vida no planeta. Esses ciclos, que são reações que ocorrem simultaneamente, permitem que os elementos eles possam ser utilizados e reutilizados pelas formas de vida que existem no nosso planeta. O ciclo do nitrogênio ele permite a manutenção da biodisponibilidade de nitrogênio para os organismos vivos. Vamos começar olhando então para a etapa da fixação, que é a etapa que nós vamos estudar mais adiante nas próximas aulas. A etapa de fixação biológica é realizada por bactérias nitrificantes, pois essas são as únicas que possuem a enzima nitrogenase. Essas bactérias são capazes de utilizar o nitrogênio atmosférico, N2, produzindo aminas que serão incorporadas aos ácidos orgânicos, dando origem então aos aminoácidos. Essas bactérias elas utilizam a energia contida em compostos orgânicos em decomposição ou de produtos vindo de fotossíntese quando elas estão em associação com as plantas. A fixação também pode ocorrer de forma não mutualística, quando é realizada por micro-organismos de vida livre, como por exemplo as cianobactérias. Quando a fixação ocorre por associações de bactérias nitrificantes com plantas, as bactérias fixam-se em nódulos das raízes dessas plantas. Só para constar, a explicação dessa relação é um resumo. O processo é bem mais complexo que isso, mas a simplificação serve para o nosso contexto. Uma vez que esse nitrogênio está fixado em forma de moléculas biológicas, ou seja, em formas orgânicas, nos organismos das bactérias e das plantas, ele pode ser transferido de organismo para organismo, por meio de animais alimentando-se de plantas, animais alimentando-se de animais, parasitas roubando de hospedeiros e decompositores metabolizando os resíduos. Assim, esse material vai para o solo e está pronto para ser mineralizado. A mineralização consiste na transformação do nitrogênio orgânico contido em proteínas, ácidos nucleicos e ureia, em nitrogênio inorgânico, mais precisamente na molécula amônio. Todo esse processo ele é realizado também por micro-organismos. Após a mineralização ocorre a nitrificação, que é a transformação do amônio em nitrato. Esse processo promove a energia necessária para o metabolismo dos micro-organismos que o realizam. Uma vez que se obtém o nitrato, advindo da nitrificação, geram-se outros processos como a volatilização, que ocorre pela transformação do amônio em amônia, pela combinação do amônio com a oxidrila, produzindo amônia e água. A lixiviação de nitrato, que é uma das formas de perda de nitrogênio do solo, também outras formas são a volatilização e a desnitrificação. Outro processo que ocorre é a absorção e a imobilização. Elas têm significados semelhantes, tá? Ambas dizem respeito à absorção do nitrato ou amônio pelas formas de vida para uso nas suas funções, enfim. Mas a absorção se refere para plantas, enquanto que a imobilização ela se refere para os micro-organismos. E por fim, a gente tem a desnitrificação de nitrato para o dinitrogênio, que retorna para a atmosfera, recomeçando o ciclo. É só importante lembrar que todas essas reações, esses metabolismos de micro-organismos, eles estão ocorrendo simultaneamente na natureza e assim que o ciclo funciona na prática. Para o nosso estudo aqui, para a nossa aula, a gente vai focar na etapa de fixação do ciclo do nitrogênio. Por isso é necessário um olhar mais próximo da molécula presente nessa etapa, o dinitrogênio. Apesar da imensa reserva de nitrogênio existente no ar, que é aproximadamente 78% da atmosfera, apenas uma parcela muito pequena ela se encontra no solo, em formas que possam ser utilizadas pelos micro-organismos.
Esse nitrogênio da atmosfera ele está organizado na forma de dinitrogênio, como a gente já mencionou. Apesar dessa molécula ser muito abundante, ela é pouquíssimo reativa, devido à estabilidade dela. Isso também faz o dinitrogênio ser um ligante ruim. Essa informação ela vai ser mais importante para as próximas aulas. Essa molécula é uma fonte atrativa para a obtenção de compostos nitrogenados necessários na indústria, né, como a amônia, que é empregada na produção industrial de fertilizantes, explosivos, plásticos, vernizes. Bom, e considerando as especificidades químicas do dinitrogênio, né, a sua estabilidade, a sua baixa reatividade, como foi possível trabalhar com essa molécula industrialmente? Bom, a humanidade conseguiu fazer isso, produzir amônia através do dinitrogênio, né, manipular o dinitrogênio através do processo Haber-Bosch, que basicamente é a síntese de amônia por meio do dinitrogênio e do gás hidrogênio. Esse processo foi desenvolvido experimentalmente por Fritz Haber em 1908 e foi aplicado à indústria por Carl Bosch em 1913. Né? Essa síntese ela foi um marco histórico, porque ela permitiu a produção de fertilizantes e de munição que foram usados pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Essa é uma história que nós não vamos nos aprofundar aqui no nosso conteúdo, mas vale a pena conferir. Esse processo de fixação industrial de nitrogênio, ele emprega ferro metálico como catalisador e depende de altas temperaturas, aproximadamente 500 graus Celsius, e também de altas pressões, né, de 200 a 600 atmosferas. Então é um procedimento bem radical, bem abrupto, né, que gasta muita energia para produzir amônia, né, combinando então o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. A vantagem é que você consegue produzir a amônia em grande escala, né, diferente das vias biológicas. Né. Esse processo é tão conhecido, utilizado e otimizado pelas indústrias ao redor do mundo que não há interesse em pensar em alternativas que utilizem catalisadores baseados em biomoléculas, né, ou alternativas que sejam mais brandas, até porque não seria lucrativo para nenhuma indústria desenvolver isso, né, a curto prazo. Né? Então, como já está otimizado, já está feito assim, já é feito assim há muito tempo, as indústrias optam por manter esse procedimento mesmo que ele custe muito caro em termos energéticos. Né? Bom, por enquanto é isso. Nós continuamos na próxima aula. Até a próxima, gente.